Senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde. Estamos abrindo mais uma reunião ordinária do Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo. O propósito do nosso conselho, os senhores sabem, tá? É aproximar as forças de segurança de Nova Friburgo, que estão aqui muitíssimo bem representadas pelas suas maiores autoridades, aproximar essas autoridades, dar essas forças de segurança dos cidadãos de Nova Friburgo. Né? A gente gostaria muitíssimo de ter aqui uma presença mais maciça, uma presença mais constante da nossa população e dos representantes dessa população, tá? Mas a gente sabe o quanto isso é difícil e a gente está travando esse bom combate aqui. O objetivo da gente não é fazer política, é melhorar uma segurança que já é boa, tornar essa segurança que já é boa muito melhor e fazer com que essa segurança que a gente pretende que seja melhor, seja cada vez mais apoiada pelos cidadãos de Nova Friburgo. A gente quer blindar os cidadãos de Nova Friburgo contra as ocorrências delitivas que a gente está vendo acontecer aí pelo estado afora, tá? E quer valorizar os profissionais que correm o risco por nós e ajudá-los, tá? Ajudá-los com o quê? Ajudá-los com uma informação, ajudá-los com a nossa percepção de vulnerabilidade e risco. Tá? Então, a gente hoje estamos começando mais uma reunião. Essa reunião, primeiro, nós vamos ter aqui a participação do Coronel Aguiar, do Dr. Herbert, que são as autoridades policiais aqui em Nova Friburgo, tá? E vamos ter também no nosso programa a coisa de, vou fazer um parênteses aqui, a coisa de pelo menos 2 reuniões surgiu aqui por força de ponderações do Girlan, que é quem vai falar, e do Coronel Sanglar, que infelizmente não pôde estar presente, está viajando, não pôde estar presente, surgiu aqui algumas ponderações acerca da utilização dos cidadãos de Nova Friburgo, tá? Num corpo voluntário para dar suporte às situações de emergência. No caso, a gente está falando aqui das emergências de incêndio e tal, mas hoje a gente pensa em todo tipo de situação de emergência. Então, nós chamamos o jornalista Girlan para que ele possa trazer aqui a ideia que ele tem e a ideia que ele pesquisou num traçado histórico recente de outras iniciativas que surgiram aqui em Nova Friburgo e no resto do estado. Então o Girlan vem hoje mostrar isso para nós. Tá? E depois, é claro, ouvir as ponderações dos senhores, enfim. Tá? Queria agradecer a presença de todos. Tá? Acho que cada vez mais segurança pública se reveste de muita importância, embora, lamentavelmente, muitos dos nossos concidadãos não se apercebam disso. Tá? Mas o nosso trabalho aqui é tentar burilar a pedra, é tentar fazer com que as coisas fiquem melhores, mais inteligíveis e, de um ponto de vista estritamente cidadão, né? Melhorar as condições do cidadão para que se possa fazer frente a uma série de violência que, lamentavelmente, vem acometendo todo o país e o nosso Estado, que não é exceção. Tá? Muitíssimo obrigado. Eu vou passar a palavra ao Coronel Aguiar e depois ao Dr. Herbert. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito honrado, né, poder estar fazendo parte desse Conselho Comunitário de Segurança Nova Friburgo. Saudar nosso presidente, Vinícius, Dr. Herbert, né, e todos que
estão aqui, né, comparecendo a esse pleito. Eu gostaria de fazer uma pequena apresentação aqui para trazer aos senhores os números, né, que apresentamos, né, desde a nossa chegada aqui ao comando do 11º, se me permite que eu... Show. Bom, aqui uma pequena demonstração, né, das nossas características gerais, né, das espiões, né. Então temos uma área mais de 4.000 km², a nossa área de policiamento. A nossa área bem extensa, 8 municípios, para a gente ter uma noção da nossa área de atuação. Uma população estimada de quase 300 mil, fonte aí do IBGE 2019, 298 mil. Densidade demográfica, 74,8 habitantes por quilômetro quadrado. E aí dá essa média de habitantes, né, policial militar. Então, cada policial militar corresponde a 654 pessoas, né? Que, em tese, seria responsável. Aqui a gente procurou se ater exatamente ao que mais despertou a nossa atenção para quando chegamos aqui, que foi a letalidade violenta. Então, de janeiro, né, até maio, né, quando eu cheguei, já tinha um total de 10 letalidades violentas. E essas 10 letalidades eram especificamente ligadas ao tráfico de drogas. Então, dívidas de tráfico, entre outras questões. Então, chamou muita atenção. Falei, lá no Friburgo, com essa quantidade toda de letalidade violenta, algo não estava correto. Então, nos debruçamos, né? Garcia estava no 30º, né, nesse período, a gente trouxe de volta, né, o responsável pelo nosso planejamento operacional. O P2 também estava lá no 30º, estava fazendo um excelente trabalho lá, só que eu, né, como ocorreram aquelas mudanças de comando, né, o comandante do 30º concedeu que conseguisse trazê-los novamente. Então nos debruçamos sobre o que estava acontecendo, e a partir, né, de maio ali, para a segunda quinzena de maio, que a gente começou a intensificar as ações de repressão ao tráfico. Então, realmente era mandar esse recado para eles, né, de que não seria mais aceito esse tipo de crimes, de delitos sendo cometidos em nossa área, né? Então, a gente intensificou muito o reforço do patrulhamento, né, as ações integradas, né, com o 7º CPA, né, que apoiava sempre, mandando os patamos das outras unidades coordenadas. Então, a gente conseguiu realmente pedir até para fazer mostrando mês a mês ali a evolução, né, que no momento que a gente conseguiu intensificar mais e mais esse reforço do patrulhamento e as ações de inteligência, e aí depois com a chegada do Dr. Herbert, né, que potencializou ainda mais a integração que já existia entre 11º Batalhão e a 1/2º EP. O Dr. Herbert chegou aqui quando? 10 de julho. 10 de julho. Então, assim, e aí a partir de julho, com a chegada do Dr. Herbert, com a equipe, parece que se tornou um corpo único. E aí mais prisões foram realizadas, e aí realmente
a criminalidade sentiu realmente na carne, né, o poder do Estado. Então, realmente, eu queria trazer essa percepção dos senhores exatamente para saber de que forma, né, o batalhão iniciou a sua atuação a partir de maio, para tentar minimizar a efetividade desses crimes. E aí, com a chegada do Dr. Herbert, a integração, houve uma potencialização das ações. E aí, com certeza, isso refletiu na manutenção dos índices bem reduzidos. Aumentou de prisões, mas aí o calendário é para frente. Então, ali temos um homicídio em setembro, que foi aquele fato, para mim, bizarro, que foi aquele menor que matou um morador de rua. Aquele 14 anos de idade. Olha para o garoto, poxa, inacreditável. Mas ali, sim, foi, para mim, bem impactante aquilo ali. E aí, com a ajuda das câmeras, né, e a equipe de inteligência, com a integração com a delegacia, a gente conseguiu chegar nesse menor e a gente teve... Né, é inacreditável, né? Aquele garoto de 14 anos cometer um crime daquele. E ele só não cometeu o outro, que ele ia matar um dono de um trailer, que o dono do trailer foi safo lá, se desvencilhou, jogou a faca no rio e a partir dessa pessoa a gente conseguiu chegar nesse menor. Então, sim, mas realmente não foi agradável, né? Assim, primeira morte totalmente brutal, cometida por um menor de idade, 14 anos de idade. Coronel, mesmo só, e de fato em relação à ação de segurança, policiamento, o fato inevitável totalmente. Pode ter 2 policiais de serviço no dia na rua que não vai evitar. É um menor descompensado psicologicamente, com problemas psiquiátricos sérios, indícios de psicopatia, que resolveu naquele dia, eu entrou dele, entrevistei ele, falou que ele queria matar alguém. E matou essa pessoa porque ele não gostava dele, que ele ofendeu a mãe dele 1 semana atrás. Ele passou a investigar essa pessoa, os hábitos, foi lá, descobriu que estava dormindo e executou friamente. O menor tem indícios fortes de psicopatia e tem que ser acompanhado o resto da vida, eu acho, para evitar uma incidência. Ela é uma pessoa perigosíssima e só ressaltando, não foi uma falha de segurança de jeito nenhum, um fato totalmente inevitável, inesperado, de um garoto de 14 anos que vai ter um ato bárbaro assim. Perfeito. Bom, aqui, né, realmente para exatamente esse único homicídio, né, ali no bairro Conselheiro, e também uma redução, mesmo assim a gente conseguiu, comparando 2023, o segundo semestre, né, foram 7 casos ali. 7 casos. Então são 7 casos em 2023, nesse mesmo período, né? A gente tem a gente conseguiu uma redução ali de incidências na margem de mais de 85%. Então uma redução. Então, mas, volto a dizer, um crime realmente que assustou pela idade, né, daquele menor. Bom, aqui roubo de rua também, as metas aqui em Friburgo são bem baixas, né? Então a gente tem que se manter sempre vigilante, porque qualquer desvio aí, qualquer perda do controle, você extrapola e não consegue alcançar suas metas. Então a gente vê ali em março e abril mais ou menos, 2 roubos de rua, 3 em maio. O roubo de rua, nossa meta é 10, né? Então, mas no semestre passado era 10 nos 8 municípios. Nos 8 municípios. Então, imagina, você cuidar de 8 municípios, né? Cada um com a sua especificidade. Então, é um desafio. A gente pode fazer alguma coisa no sentido de
flexibilizar isso, porque, pô, 10 em 8 municípios, a gente sabe que isso é inexequível. Mas a gente, que eu estou falando, enquanto CCS, a gente pode fazer alguma coisa. Então, depois o senhor... Eu acho, quando nas conclusões a gente vai expor, até também deve estar conversando ontem numa reunião, porque, por exemplo, os crimes contra as mulheres, né, são passionais, que acontecem no interior de residência, isso aí extrapola a atuação do planejamento operacional, né, de segurança pública. Isso aí e da mesma forma, outros que aconteceram em Cantagalo, Cordeiro, são pessoas reunidas dentro de uma casa, amigos ali, né, e por causa da bebida alcoólica, um estranhou o outro, daqui a pouco o outro pegou o machado e deu na cabeça do outro, matou. Então, assim, no interior de uma casa. E aí extrapolam na letalidade violenta, né, que é algo intramuros que realmente a gente tem como controlar isso. Mas seguimos. Então, e a partir de maio, te vê ali, né, que você teve um roubo de rua, né, em agosto. E sobre o roubo de rua, cabe uma observação aqui. Né, a gente se depara muito com tentativas de falsa comunicação de crime para justificar a perda de celulares. Então, as pessoas têm o costume aqui de dizer que foi roubada. Então, isso impacta no nosso. Aí a gente tem que ficar atrás, aí tem que ir lá na delegacia para tentar contactar essas pessoas e, de repente, para saber realmente o que aconteceu. Então, a gente está tendo que gastar energia para uma forma de reeducar essas pessoas, né? Primeiro, se você perdeu, diz que se perdeu, ou foi furtada, mas não inventa que foi roubada. Então, É crime isso, porque é crime. É crime. Falsa Crime. comunicação. Então, até no folder que a gente está elaborando junto com a delegacia, o conselho, até para forma de orientar essas pessoas a fazer o primeiro registro correto, né, do fato em si. Né, e realmente, o doutor Hermes falou, é crime. Então, a pessoa tem que entender, é crime essa falsa comunicação. Então, aí mais um roubo de rua no segundo semestre. E aí, em Nova Friburgo, também conselheiro. Então, comparando 2023, foram 3 casos, né, em 2023, no mesmo período de 2024. Então, a gente tem uma redução ali, né, na faixa de 66%. Então, mais um ponto positivo aí. Não. Também, esse roubo que teve aí, a gente, junto com a P2, que hoje depois a gente já identificou quem era o autor, conseguiu mandar de prisão para ele, por pouco ele foi preso em flagrante, tinha fugido no dia anterior. Então, assim, a resposta também do Estado foi bastante ágil, com a ajuda da equipe da P2. Então foi um roubo e a solução também foi bastante ágil. Aí. Então, mostra mais uma vez a integração entre as forças de segurança, na resolução, né, desses crimes, desses delitos que realmente ainda assolam a nossa. E em relação também à questão do policiamento da segurança, um fato totalmente imprevisível também, o elemento que o vulgo dele é cigano, levantando o endereço dele em Itaboraí, Rio Bonito, Espírito Santo, Minas, São Paulo e Rio Grande do Norte. Não tem ideia. Ele ficou rodando por aí e, segundo o compasso, ele foi preso em flagrante no dia, né, por nós e pela P2 em São Conjunto, numa pousada aí. O compasso falou que, de fato, ele porta uma arma que... Ele tem o porte, ele tem a posse legal dessa arma, não pode portar, mas ele tem a posse com a arma legalmente. E ele já é bebida alcoólica. Doidão, ele se esmou de roubar. Ele roubou uma transexual e, por diversão, baleou no pé, só por diversão. Como eu falei, pode ter 500 policiais na rua, o cara doidão vai ter oportunidade para fazer isso, é inevitável. Mas o positivo foi identificado, foi preso, estava lá em prisão, está foragido. Não é fácil pegar, porque é um elemento que tem várias residências, vários domicílios,
Mas, assim que ele mão das autoridades, ele vai ser desprezo. Posso fazer uma pergunta? É o seguinte, posso ver? É o seguinte, fico vendo o caso desse menino que cometeu esse crime. Esse menino que cometeu o crime, esse outro que é doente mental, na nossa opinião, porque fazer por fazer. Então, nós estamos com várias pessoas com doença mental. O alcoolismo também é reconhecido mundialmente como uma doença. E os municípios, baseados numa lei, nada é, as coisas estão. Dependendo, a gente vai ter que mudar. Quando fecharam manicômios, não eram manicômios. Eu sei que não eram, porque eu fazia fiscalização. Eram casas com departamentos separados para alcoólatras, para drogados e para pessoas que têm depressão, que faziam uns trabalhos muito bonitos. Via em Rio Bonito, no Carmo, Itaboraí, Nova Friburgo. E agora eu estou vendo vários doentes mentais cometendo crimes. Quem é o criminoso? Quem não cuida dos doentes. Entendeu? Nós vimos um caso recente na televisão daquele doente mental que pegou o cão e jogou de cima da ponte. Ele foi preso não, detido, e logo em seguida soltaram. Ele pode fazer isso com uma pessoa, ele precisa ser tratado. O drogado tem que ser tratado. E o doente mental por uma depressão. Esse menino perdeu a mãe. De repente tinha um trauma, queria ver todo mundo morto porque perdeu a mãe. Então a gente que faz um pouco de psicologia, quando vai fazer o curso para professores, a gente aborda isso. Então nós estamos com os doentes mentais aqui em Nova Friburgo, na rua. Tem um que fica no Banco Itaú, de vez em quando ele pega um pedaço de tábua e sai querendo agredir todo mundo. Ele é culpado? Ou a sociedade é culpada? Então nós temos que repensar, nenhuma lei ela aparece, a gente vê se for boa, permanece, se não for boa, temos que mudar. Para isso, deveria a sala aqui estar cheia, mas não desanimem. Já vi sala assim, que depois ficou repleta. Nós vamos conseguir, tá bom? Obrigada, depois dá a opinião do senhor sobre esse caso. Muito bem pontuado pela senhora. Inclusive, hoje, o batalhão foi inspecionado pelo Ministério Público, né? Veio um promotor de justiça e conversávamos exatamente sobre isso na hora do almoço, sobre se ter esse fato, né, desse menor, e a gente achou um absurdo, né, os hospitais psiquiátricos Fechados. serem fechados. Posso E só aí, acrescentar uma coisa? Nova Friburgo tem residências terapêuticas. Infelizmente, não seguem o protocolo. A da Rua São Roque, por exemplo, a residência terapêutica ela tem que ter 8 pacientes. 7 são os que vão sendo tratados assim, um acamado, a oportunidade de um acamado. Quem tem que tomar conta é uma equipe de médicos, de psicólogos, de enfermeiros. Então, uma equipe bonita, muito bem montada. Só que Friburgo não tem. Na Rua São Roque eram 8 homens doentes. Quem tomava conta, não sei se ainda está lá, era um menino de 30 anos, um técnico de enfermagem. A comunidade toda à volta com medo. Porque era um jardim alto, se os doentes quisessem fugir, podiam fugir à vontade. O prédio não era próprio. Também pelos fundos eles podiam atingir a casa dos vizinhos. Lá era uma creche. Tiraram as crianças da creche e puseram residência. E assim outras. Na Lagoinha tem uma de mulheres, em frente a uma escolinha. As mulheres gritam, colocam as crianças com medo. Num segundo andar, prédio de segundo andar para doente mental, não pode. Então o pessoal está com medo delas se atirarem lá. Então existe muito crime por falta de cumprirem as normas de segurança em todos os lugares. No Raul Sertã, eles colocam o doente mental no meio de todo mundo.
A gente vai lá fiscalizar, é homem, mulher, tudo doente. Um andando para lá, para cá, entra no banheiro, o outro entra. Né? As pessoas que cuidam muito assim abatidas, porque tem medo também deles saírem pelo corredor. A gente, na época da fiscalização, pegava doente de fralda indo para a rua. Então, gente, vai ter que reunir, não, a saúde também tem que estar na segurança. Ela tem que estar aqui. Então, eu vou tentar chamar esse pessoal para mim aqui. Então, essa é a situação. Coitado do garoto, virou um assassino. Né? Esse outro homem foi preso, mas foi solto, ele vai fazer o... Então, a gente vai ter que juntar, sentar todo mundo aqui e melhorar isso, porque está cruel com todos. Com certeza. Então, fechamento desses hospitais psiquiátricos, entendo, na minha opinião, não foi uma boa tomada de decisão, né? Porque essas pessoas não têm a menor condição de viver em sociedade. Nem esses problemas mentais, nem esse menor qual cometeu esse crime também não tem a menor condição de viver em sociedade. Essa é a minha opinião. Então, mas cabe a nós apresentar novas propostas e realmente mostrar que a decisão não foi a melhor, realmente tem que reativar, para alguém tem que cuidar disso. Com certeza. Entendeu? Até o promotor citou, né, que ele participou de vários, né, júris e tal. Ele citou, né, que já iam soltar um doente mental que tinha tentado contra a vida de um familiar. A própria família se levantou. Não, se o vai botar ele em liberdade, ele vai matar os outros, que ele não conseguiu, mas se o senhor botar ele em liberdade, ele vai matar. Vai conseguir matar. Aí, a senhora vê o nível do absurdo, né? Eu sei que muda o ideal que estão buscando. Tem pessoas que não têm condição de menor, de viver em sociedade. Só mais uma coisa, quando o senhor quiser conhecer uma resistência terapêutica, vai no Carmo. Foi o primeiro município a instalar 8. Maravilhosas. Não sei se continuam assim, porque o nosso conselho foi cassado, que fiscalizava. Então foi cassado, pegaram a nossa chave, não é? Pegaram o nosso veículo e a gente não pode mais fiscalizar. Mas podendo ir ver a humanização, tem que continuar. Perfeito. Ok, roubo de veículo em Nova Friburgo. São 472 dias sem incidência. Último registro aí, 16 de julho de 2023. Roubo de carga em Nova Friburgo. Já são quase 1.600 dias aí sem incidência. Último registro, 29 de junho de 2020. Então aqui, ressaltar o empenho de todos os órgãos de segurança, né, das primeiro, o segundo EP, todas as delegacias, né, da nossa área de policiamento, CPRV, né, que... Soldado de área, né? Soldado da área. É, da área. Não, só Friburgo. Só Friburgo? Ah, desculpa. Só Friburgo. Então, assim, o CPRV que cuida aí das nossas RJ, que são várias que a gente, né, corta o nosso município. Bom, aqui o nosso acompanhamento de metas, a gente vê ali letalidade violenta, a gente tem, a meta são 20, né? Hoje estamos com 8, temos 4 recursos aqui, ao qual já não constam ali, na verdade seriam 12, mas a gente já está excluindo, né, esses 4 recursos que feitos pela UCP, né, que foram mortes naturais aí que
o sistema acabou acusando a letalidade violenta, mas os recursos foram feitos e já estão sendo sinalizados de forma positiva para sair. Então, são 8 homicídios, né, acontecidos, isso aí em toda a área, são aí agora toda a área de policiamento. A meta são 20, então a gente está controlando bem aí, tem uma boa gordura, né, para... Isso é só de julho para cá, irmão. Isso, só de julho para cá também. Julho para cá. Ali, roubo de veículo, a meta são 2, a gente está zerado. Roubo de rua, a meta são 10, está com 2 roubos de rua. Roubo de carga, zerado. Aqui, um comparativo, né, de 2023 com 2024, no mesmo período, as reduções criminais, né? Então ali, roubo de veículo, 100%, roubo à residência, furto a transeunte, estupro, né? Furto de celular, furto de bicicleta, homicídio doloso, furto em coletivo e roubo de celular. Então, todos com boas reduções, mostra mais uma vez a atuação das forças de segurança no nosso município. Bom, Nete, só uma pergunta. Marco, né, vice-presidente do Conselho, sobre furtos, assim, junto com a Polícia Civil. Semana passada, mesmo 10 dias, eu até acabei de comentar aqui, eu vou falando com o Garcia, né, foi preso um rapaz aqui na Rua Portugal que ele tinha acabado de furtar, acabou machucando um senhor, e ele foi preso. E já no outro dia ele estava na rua. Eu sei que isso é um problema de justiça. E hoje de manhã, as pessoas estavam ali comentando, ele já estava com um grupo na rodoviária, as pessoas ficam um pouco com medo, né? E se forma aquele grupo ali, já é um cidadão conhecido, que acho que ele já tem mais de 15 ou 20 passagens na polícia. Ele vai e volta, o outro vai e volta. E uma coisa, que o cidadão deveria estar aqui, o cidadão deveria estar fazendo uma denúncia, que ele não faz. O cidadão, ele quer muito malhar, muitas das vezes, né? Falar que às vezes a polícia, ela não está, como até eu estava falando, a polícia, ela está sempre presente, a gente vê toda hora a polícia na rua. Mas eu queria saber sobre isso, até a questão de coagir. Você vê muito menino novo aí de 14, 15, 16 anos, e muitas vezes eles não estão nem vendendo, eles estão vindo de fora, chega aqui quase coagindo as pessoas, como a senhora tomou um tombo ontem, deu ontem ali, porque o garoto foi em cima dela com uma caixa, e praticamente ele não foi. A senhora aceita comprar? Não, ele foi já praticamente em cima, me dá alguma coisa para me comer, pode fazer, a mulher ficou assustada. Então afasta um pouco até o público de dentro do comércio, entendeu? Deveria estar aqui, como a dona Terezinha falou, que assistente social que para falar alguma coisa, conselho tutelar, né? De tanta criança no meio da rua, não estão. Então eu acho que o Conselho de Segurança, por mais que tenha feito, eu acho que ainda a população ela tem que ser mais unida. Porque a gente vê que a polícia está fazendo o trabalho dela. Aí estão os dados. Parabéns para todo mundo. Mas nós ainda somos refém de alguns ladrõezinhos, alguns que furtam, e eles saem depois zombam da tua cara. O que aconteceu? Passou perto de mim, ele rindo na minha cara, porque eu vi na hora que a polícia pegou ele passou por mim, como eu conheço ele fica rindo, e eu acho que está tudo certo. É questão de justiça. Eu sei que a justiça hoje ela falha. Realmente, como o senhor disse, né, as polícias estão fazendo o seu papel, prendendo, né, fazendo atuações. Agora, a segurança pública é um dever de todos, né? Então, temos outros órgãos que deveriam estar atuando. Perfeitamente. Né, até porque são menores de idade, alguns outros maiores. A gente até tenta, dentro da nossa, né, atribuição ali, fazer um mapeamento desses menores, né, a gente faz até aqueles, leva para a DP para fazer o saque dos maiores de idade, né? Mas, sim, é o nosso limite. Existem outros órgãos que poderiam estar estreitando aí, né, juntos, para que a gente pudesse tentar minimizar realmente a atuação desses menores. E aí, o Conselho Tutelar, uma assistência social, para que os pais desses menores fossem cobrados realmente, né, e aí tivesse alguma sanção para que eles sofressem realmente,
e fossem realmente pais. Né? Que a família realmente é a base, a primeira base ali, né? De formação do ser humano. Então, depois não adianta ficar jogando na conta do Estado para que resolva. Então acho que pode haver mais uma integração, acho que o Conselho pode tentar, mais uma vez, tentar agregar, né, de alguma forma os outros órgãos para que a gente consiga juntar forças. A gente tenta, Coronel, ter um contato com os órgãos públicos municipais, né? Como, por exemplo, assistência social, mobilidade urbana, mas a gente sabe, bom, os senhores sabem a dificuldade que a gente tem no sentido de sensibilizar e de conseguir a presença dessas pessoas aqui. Entendeu? Resumindo, Mas eles vamos- não vêm porque eles não querem ser cobrados. É isso. Eles não querem ser cobrados aqui da trabalho. Sempre foi assim, infelizmente. Mas a gente vai tentar um novo contato, entendeu? Porque a gente é bem sensível. Quem estava fazendo a ponderação é o nosso vice-presidente, que é um lojista que está estabelecido naquela área. Então, ele, é fonte primária, ele vê o que está acontecendo, mas a gente tem dificuldade de conseguir sensibilizar essas autoridades e de conseguir dessas autoridades um posicionamento como a gente obteve no senhor e do Dr. Hermes. Certo? É difícil, mas a gente vai tentar. Perfeito. Bom, aqui um georreferenciamento de onde a letalidade violenta aconteceu, né, no caso do homicídio causado pelo menor. Ali o roubo de rua também, na mesma faixa de região, Conselheiro. Aqui, medidas implementadas durante o meu comando, então a gente conseguiu trazer o batalhão de ações com cães para algumas ações nossas, foram 3, né? Implementação do RAIS no centro durante toda a madrugada. A gente viu ali que alguns roubos de rua aconteciam sempre na madrugada. Então, tudo chamou a atenção. A gente deslocou esse RAIS para realmente cobrir essa área e realmente isso surtiu efeito que aqueles jogos de rua da madrugada não tem acontecido. A implementação do RAIS em Lumiar também toda a madrugada, então aqueles furtos lá que aconteciam, invasões, e aí tentativa de roubo de furtos de veículos. E a gente viu realmente que não havia patrulhamento na madrugada em Lumiar, então a gente implementou esse RAIS lá de 12 horas, exatamente para ter uma cobertura ali, né? Um distrito que é importante para Nova Friburgo, né? Uma questão turística, né? Muito conhecida, então a gente tem que se manter vigilantes aí, entendeu? Então, mais uma ação. Então hoje o senhor tem mais efetivo, do que tinha antes em Nova Friburgo, em Lumiar. Não, na verdade é um RAIS, o pessoal trabalha na folga. Então a gente deslocou esse RAIS já existia lá, né? Mas a gente botou para ele atuar na madrugada. Ele ficava até 2 horas da manhã só. E aí os deles aconteciam na outra faixa. Então a gente estendeu esse horário. O que significa RAIS, essa sigla? Regime Adicional de Serviço. É o bico institucionalizado. Você Claro. Fora, Claro. Fora extra, na né? verdade, o policial trabalhar na folga, é tudo bem controlado, né? Ele não pode exceder a hora de descanso para de repente não ficar de cansado, cansaço ele via até causar algum transtorno no serviço. Então ele é obrigado a respeitar a hora de serviço. Inclusive a gente fiscaliza muito. Alguns tentaram se inscrever no serviço antes desse período, foram sancionados, então eles cumprem realmente esse lapso aí, né, que eles têm que ter de descanso. Então ele se inscreve na folga, é remunerado para isso, e a gente consegue complementar o nosso serviço ordinário com esse RAIS. Ali, um alinhamento institucional com o 2º EP,
executando 95 ações, doutor Herbert. Eu sou obedecente, acabei de avisar, informar que tem mais 0. Não é simples. Cresceu. A máquina não para, né? Mais um. É isso, pra cima deles. Ali, medidas implementadas, mas na continuação, são 6 ações integradas com as unidades que compõem o 7 do CPA, então, de maio para cá, as ações foram implementadas, o 7 CPA, comando do Coronel Peixoto, tem nos apoiado, não só o 11º, mas as outras unidades subordinadas àquele comando intermediário. Também foram 4 ações em conjunto com a Secretaria Municipal de Posturas. Então, muitos bares aí dando problema. Inclusive, acho que tem um decreto que foi criado, né, agora, realmente para regulamentar as fiscalizações. Então, isso e também encabeçado pelo Ministério Público, né, as ações que foram implementadas, é isso? É importante também esclarecer que cada uma dessas ações não são fiscalizados vários bares na mesma noite, né? Às vezes 4, 5 bares, 4, 5 endereços na mesma noite. Não significa que necessariamente foram 4 bares fiscalizados. A gente faz um roteiro e vai em vários locais que temos notícias que estão trazendo problemas, né? Na verdade são 4, mas é muito mais abrangente. Exato. Então, tem bares aí que não respeitam, né, os horários ali, então existe um decreto hoje. Foi mais um fruto de todas essas ações que foram realizadas aí por todos os órgãos, né, de segurança do município. 17 ações integradas com a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, então as operações de trânsito também. E agora, a partir da frente, vão se intensificar ainda mais, né, porque passado esse período, né, eleitoral, e agora a gente consegue unir forças exatamente para combater ainda mais, né, essas transgressões aí no trânsito. Então, a gente vai realmente agora a partir ter mais essa atuação junto com a SMOL. Posso falar uma coisa? Se perguntar. Falando sobre trânsito, eu vou muito perecer, né? Ali naquele caminho ali, que você sai do Sucupipão para aquela avenida, onde tem um açougue, vem um açougue ali, tinha 2 carros para cima da calçada, tirando o trânsito do pedestre, jogando o pedestre para a rua. Que agora o rapaz estacionou, eu falei com ele, aqui um lugar meio ruim, né? Não tem outro lugar para parar, mas se passa uma carreta que me atropela, né? Porque ali passa carreta, passa muitos carros. Então eu gostaria de dar uma sugestão se essa via principal, que é o eixo rodoviário, não poderia ser patrulhado por Polícia Militar. Bom, patrulhado já é. Agora essa Assim, questão de trânsito, aí é a SMOL, mas a gente pode. Então, a gente vai anotar exatamente esse local aí para pedir. Que é o eixo rodoviário, entendeu? Que começando na Estância até Ponta Saudade, é um eixo rodoviário que passa dentro da cidade. Aí tinha que ser responsabilidade da RJ-116, que é a rota, né, que toma conta, que deveria tomar conta dos sinais. Quando esse sinal invista, a pessoa fica 1 hora para atravessar ali. Só que o trecho que o senhor está falando é um trecho municipalizado, é de competência do município. Onde o senhor está falando, o trecho que o senhor está falando é de competência do município. É a área urbanizada, urbana. Então já é competência do município. E aí, estacionamento e parada também é competência municipal. Não é competência estadual. É calçada, eles param em cima da calçada. Estacionamento. Não é estacionamento, eles param em cima. Estacionamento e parada. É o termo que se usa, estacionamento e parada. Não tem estacionamento ali. Parada. Está parada assim da calçada, é isso? É, em cima da calçada. Estacionamento irregular. É parada. Mas muito bom, bem pontuado para o senhor. O senhor já conseguiu identificar onde é? Sim, já. Então a gente vai passar essa informação para o João, para eles fiscalizarem ali, de repente, aumentar a intensificação das multas, reboque. É que se tiver uma mulher com um carrinho de neném, Sim, com concordo. cadeira de roda, como que a pessoa passa? Com certeza. Lá de cá é corrente que fecha o cadastro. Lá de lá é a pista, vem uma carreta,
Bom, perfeito. Mas já a SMOL vai ser avisada sobre esses fatos aí que estão acontecendo. Bom, aqui uma situação do nosso efetivo, né? Só para finalizar. O nosso efetivo ideal são 542. Hoje nós estamos com 456. Então temos um déficit de 86 policiais. E a cada ano, cada mês, né? Cada mês a gente perde, pessoa que vai para a reserva remunerada, ou vai ficar à disposição de algum órgão. Então, assim, a gente está fazendo, continuando, né, o nosso trabalho, mas a gente sabe que a gente sangra com relação ao efetivo. Mas já foi solicitado, né, a gente enviou 2 expedientes aí relatando, né, a nossa realidade, e a gente espera aí no futuro a gente consiga repor aí, né, parte desse efetivo que configura ali aquele déficit de 16%. Vou agradecer aí, e mais uma vez mostrar que o 11º está aí à disposição e continua de forma integrada aí com a Secundep, bem como os outros órgãos de segurança. Pode tirar foto? Pode. Eu queria para a gente mandar para as pessoas. Pode, não tem problema. Então, mandar para a gente. Eu queria agradecer em nome da Associação de Moradores do Carpinó, a roda, a polícia que tem sido feita por lá, entendeu? E está de parabéns que aquelas badernas que tinham. Aquelas badernas que tinham, já não tem mais, entendeu? Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Walter Andrade, sobre o cargo de lá, você veio, comandante da nossa primeira companhia aqui. Boa tarde a todos. Sou comandante acho que há 2 meses atrás, quando o senhor Joaquim passou essa demanda para nós. Imediatamente eu fiz contato com a guarnição de Conquista, solicitei já é o roteiro deles, mas pedi para dar essa ênfase, principalmente na parte noturna, e assim tem sido feito. Como eu também, vez ou outra, vou lá durante o RAIS. O senhor Joaquim especificou bem o local, e mais ou menos onde era, e conseguimos atender a demanda do cidadão. Aproveito para fazer o convite a todos os presidentes das associações para comparecer ao CCS, que nós atendemos, sempre estamos atendendo. Teve um CCS aí que nós atendemos a Associação de Amparo, na medida do possível, porque o cobertor é curto. Lumiar mesmo. Lumiar aí, mesmo. do Raiz aí. Sim, Lumiar mesmo. Um CCS o pessoal trouxe pra gente. Sim. Então, convidar os presidentes das associações para comparecer ao CCS, passar a demanda para a gente, porque às vezes a polícia não sabe o que está acontecendo. Então, é importante o trabalho do senhor, como o comandante disse, a segurança pública é a responsabilidade de todos. Parabéns ao senhor também, que fez a parte do senhor. E como a associação, eu falo aqui no caso disso, nós estamos criando uma associação, não tem associação ainda. Se a gente for lá, tem como... Pode falar. Nós somos aqui moradores, eu sou morador do bairro Suíço. Nós não temos associação ainda, está sendo montada. Para a gente solicitar, a gente chegando lá como cidadão, pode solicitar e vai ser atendido, porque nós temos um problema lá em cima, que é o loft. E ali tem sempre muita baderna, drogas e... Qual o nome do senhor? Joubert. Joubert. Seu Joubert, vou parafrasear aqui o comandante. O comandante, ele atende a comunidade toda, independente de ser de associação de moradores ou não. Nós estamos aqui para atender a comunidade, certo? Assim, eu acabei falando da associação, porque normalmente o presidente da associação já é conhecedor dos problemas de cada localidade. Mas, independente disso, nós estamos aqui para atender a todos, tá? E tentar enxugar esse gelo aí, na medida do possível. Mas o senhor pode ir lá no 11º Batalhão, se o comandante estiver ocupado,
com a agenda dele, eu atendo o senhor, e se não tiver, o outro oficial vai atender, ok? Assim que terminar o passo contato com o senhor aí, a gente pode marcar uma reunião. Ok? Excelente. Bom, senhores, queria agradecer a apresentação do Coronel Aguiar, dizer que ele vai disponibilizar para nós no CCS e nós vamos difundir essa apresentação. Vamos pegar esse PDF e vamos espalhar, que as pessoas precisam saber o que você está fazendo, né? Lamentavelmente, aquele negócio ideal seria se todas as pessoas estivessem aqui, que pudessem comparecer, mas nós vamos fazer a nossa parte e vamos difundir essa informação, que é uma informação importante. Queria passar a palavra agora ao Dr. Herbert, que é o delegado da 151ª ADP, que está conosco desde que chegou aqui, vem comparecendo, participando. Quando ele não pode, encaminhou da outra vez um outro representante, o Dr. Pedro. Enfim, e hoje, louvar que nós temos no CCS tanto o apoio, a participação e uma ligação excepcionalmente fraterna, tanto com a unidade de Polícia Militar, como também com a Polícia Civil. Com a palavra do Dr. Edson. Boa noite, ministro, hoje o Coronel Aguiar, demais presentes dele. Pelo segundo DP, o Coronel Aguiar foi muito preciso a exposição dele, ficou pouco para acrescentar. Só, de fato, enfatizar essa situação da necessidade da participação da população efetivamente na segurança pública, né? Denunciando, trazendo até as autoridades as informações, que a polícia não é onipresente. Tem uma coisa do seu bairro que te incomoda, furto, tráfico e tal. Pô, a polícia não está o tempo todo ali, ela tem que ficar circulando, tem outras atividades. Então, o morador está ali, denuncia, o anonimato é garantido, denuncia para a Polícia Militar, a Polícia Civil, vai ser apurado, vai ser investigado, vai ser objeto de trabalho nosso. E, dito isso, a gente tem mais que agradecer a parceria do 11 aqui, da SP Batalhão, que, deixa eu assumir aqui, a 152º era a unidade aqui na região serrana que menos prendia entre as milícias grandes, que menos investigava, e 3 meses e 20 dias após, já somos a primeira unidade de prisão, primeira investigação entre as grandes, e, se eu não me engano, entre as primeiras do Estado já, pelos 3 meses. Não fosse essa parceria com a PM, não seria possível, a gente tem que ser humilde e reconhecer. O trabalho está sendo bem feito, porém, sem essa contribuição do pessoal da Polícia Militar, os números não seriam esses, a gente tem essa vontade de reconhecer. Eles fazem um trabalho muito bom aqui, sobretudo a P2, tem contato diário aqui, é quase um órgão único, o nosso da investigação com a P2, a gente atua junto, as duas instituições tiveram a humildade de reconhecer, a organização da P2 é essa aqui, da delegacia é essa aqui, e se completam, a gente faz muito bem isso aí, e a gente tem até alguns informantes entre como a gente chama entre os gansos aí, e os caras estão preocupados, estão com medo. A gente já deu um recado, inclusive, que tráfico de drogas vai ser combatido, mas tráfico armado é um passo a mais, um combate mais pesado ainda. Então, acho que estão entendendo isso. As armas têm sido raramente encontradas. Filhos de Bom Jardim, né, que estavam um pouquinho da curva. E, infelizmente, né, pessoas optaram por enfrentar o Estado e perderam a vida, pagaram com a vida esse enfrentamento. Então, o recado está dado, a resposta está sendo correta. A gente, mesmo sem combinar nada, o pensamento é o mesmo do 10º Batalhão, tolerância zero, e é assim que a cidade tem que ser levada. Cada policial civil militar tem que ser xerife de onde ele estiver e tal, e manter assim. E a população assim, vai respeitar a polícia, vai entender que a polícia está trabalhando, está ali para representantes da própria população, e a gente vai se completando assim. Em relação aos números, eu tenho que apenas comentar, a cidade tem 200 mil habitantes, quase isso, um pouco mais, um pouco menos. No terceiro trimestre do ano, na verdade, dos meses de julho até agora, um roubo de rua e um homicídio. Acho que na Europa vai ser difícil achar um lugar que é um número com a população grande tão baixo assim, né? Então, a gente ainda vive no meio do estado que está
caos, no banho de tranquilidade, e vamos preservar isso, cada um fazer sua parte e deixar a polícia trabalhar, que a gente está tentando, de fato, fazer o melhor. Eu não saio, nunca saio de vencer shows 11 da noite, todo dia tem 11 da noite, estou lá, mas faço um gosto, faço um prazer. Beleza? Cara, só isso também. Para a gente é um motivo de muito júbilo, muita felicidade poder ouvir do representante da nossa Polícia Judiciária uma fala tão honesta, tão incisiva e tão positiva como essa. Eu acho que as pessoas que acompanham o CCS aqui já há algum tempo sabem efetivamente por que eu estou falando isso. Então, muito obrigado, doutor Herbert. E agora a gente queria dar prosseguimento ao nosso programa e trazer o amigo Girlan, tá? Para que ele viesse encaminhar. Olha só, o que nós vamos fazer hoje aqui é apenas ouvir uma ideia, e essa ideia que a gente vai começar a discutir hoje na medida do possível, tá? Vai ser alvo de outras reuniões ou de outros encontros, de discussão no nosso foro de WhatsApp, enfim, mas é uma ideia, e é uma ideia que brotou do Girlan, como também brotou de uma pessoa que eu respeito muito e respeito a capacidade profissionalmente, como o Coronel Rodrigo Sandoar. Tá? Infelizmente não deu para estar aqui hoje. Mas, então, o que a gente vai startar, não, a gente vai continuar uma coisa que já foi startada, tá? E, posteriormente, fatalmente, nós vamos voltar a isso para tentar tirar uma ideia, para tirar um projeto, né, ou um anteprojeto, para levar às autoridades. Eu acredito muito na capacidade do cidadão motivado, tanto para atendimento a esse tipo de emergências, quanto até para o atendimento de outros tipos de emergência. Eu pedi para um amigo meu, que está morando em Minnesota, para que ele mandasse para mim, mas ele é um relapso, ainda não mandou, era coisa muito simples de fazer, mas ele não fez, que é mandar para mim um programa que eles têm lá de vinculação do apoio dos cidadãos às forças de segurança. E é uma coisa espetacular. Uma vez por ano, o cidadão tira 3 dias do tempo dele para ficar junto com as autoridades de polícia. Então ele vai treinar técnicas de combate desarmado, ele vai treinar condução de arma de fogo, técnica de armamento e tiro, tá? E ele depois, em caso de necessidade, depois ele vai participar de um dia de patrulha em que ele vai sair com um policial ou com 2 policiais, de acordo com ele, e vai circular na área, vai tirar um expediente para saber como é que aquelas forças de segurança funcionam. Tá? Então, esses cidadãos, em caso de necessidade, o Estado os chama e eles concorrem para uma reserva dessas forças de segurança. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Eu acredito que a última linha de defesa seja o cidadão motivado, seja o cidadão imbuído do sentido de colaborar com as forças de segurança. Lamentavelmente, nem todo mundo aqui vê isso, a gente não está nem a fim de discutir isso. Eu não combinei isso com o doutor Herbert ou com o coronel, estou apenas aqui expondo uma posição. E o Girlan está trazendo para a gente a ideia do emprego do cidadão numa situação emergencial. Girlan, fala. Eu vou pedir licença para sentar ali, vou até explicar por quê. Porque eu trouxe uma apresentação, mas nós tivemos aqui um problema técnico e de incompatibilidade ali com o equipamento. Então vamos sentar que eu vou seguir aqui o roteiro que eu tenho aqui e para a gente poder expor a ideia. Mas eu queria, dentro disso que o Vinícius falou,
exatamente a ideia, dizer que a ideia não é minha, né? Eu toda a verdade quanto é que Bom, falar então inicialmente que a ideia não é minha, né? Essa ideia, eu estou resgatando uma ideia que foi levantada, muitas pessoas já ouviram falar aqui, quando no início desse século, aí, lá no ano 2000, alguma coisa, a gente já está no outro século, né? Então, foi um presidente da Associação Comercial que, preocupado naquela época com a questão das queimadas aí em torno, né? Como a gente já viu esse ano aí, que foi terrível, ele então teve esse insight de criar o Corpo Permanente Voluntário de Combate a Incêndio nas Matas. Foi muito interessante porque eu trouxe isso para ter umas 2 ou 3 reuniões do Conselho e o Rodrigo Rodrigo Sangar acabou, de certa forma, colocando mais alguns subsídios a isso e acabou que, conversando com o presidente Vinícius, a gente hoje faria essa apresentação sobre o Corpo Voluntário de Atuação em Emergências, né? Claro que em estreita concordância com a Defesa Civil. E eu gostaria, assim, de falar sobre isso. A gente que pesquisa e gosta muito de história, né? Eu costumo dizer que a história de Nova Friburgo é uma das mais ricas que a gente tem, e eu provo todo dia, com fatos que acontecem todo dia na nossa história, que aconteceram, que são fatos históricos. Então, com esse aspecto da história, a gente, né, isso já é um fato histórico. No início desse século, o cara chegou com uma ideia, né? Ele já fez a história lá de deixar esse legado, mesmo não tendo chegado à conclusão de fazer implantar o que ele tinha proposto, né? Aí eu fiquei aqui e eu acho que talvez muitas pessoas que estavam aqui estariam com essa mesma sensação, daquela palestra do Coronel Rubadei. Eu saí com a seguinte interrogação em mim mesmo: será que a gente aprendeu lição? Será que realmente a gente, vendo aquelas imagens ali, a gente vendo o Coronel Rubadei chorar aqui de emoção, né, do que ele viu, do que ele pôde acompanhar, será que nós realmente aprendemos a lição? Então eu acho que a gente, como cidadão, tem muito ainda, né? A gente está aqui, a gente sabe da dificuldade de articular as pessoas. Você falou em associação de moradores, estava conversando com o seu Joaquim lá. A associação de moradores é um negócio fantástico, que não tem muito poder, mas tem mais poder do que imagino. Essa é a grande verdade. Falta essa articulação, essa mobilização, mas na verdade, o político, né, o ente que está na gestão naquele momento, ele não tem muito interesse na associação, não. Por um enfoque errado também. Ele está com uma visão errada. Se ele soubesse trabalhar aquilo, seria um grande aliado dele. Mas isso aí já é uma outra história. Se a gente for puxar isso aqui, a gente vai praticamente fazer um tratado de sociologia aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: então, a ideia está aí. Eu acho que nós temos que pensar que daqui a alguns anos a gente vai poder olhar para as matas e não ver incêndio. Porque a grande discussão é o seguinte: é criminoso? É sim. Mas aí, falando de história novamente, né, eu fui presidente do Centro Excursionista aqui em Nova Friburgo. Muitas pessoas falam da questão que a combustão não é isso. Pode não ser, mas também leva. Então, uma questão de você criar consciência nas pessoas, né? Hoje a gente tem um problema, a gente que está aqui agora, temos um guia aqui de turismo, o Alan, que até agradeço a presença do Alan aí, porque o Alan tem muito a ver com essa ideia também. A gente tem um problema sério, que a gente está aqui na cidade, a gente não sabe como é que está o entorno da nossa cidade. Essas trilhas que a gente tem por aí, né, Friburgo não tem praia, a praia de Friburgo são as montanhas, porque tem muita gente que sobe as montanhas nos finais de semana. E causando um problema sério, um problema que não tem um acompanhamento adequado da Secretaria de Turismo, né? Vai um dia ele me mandou um vídeo lá do Caledônia com 500 pessoas na fila para subir o Caledônia. Meu Deus, o negócio... Antes de concluir, só acho que para todo mundo ter ciência, já foi apresentado um projeto de lei que tenta meio que organizar, ordenar, controlar
toda essa parte do turismo Sim. em áreas naturais na cidade. Porque, tipo assim, cada ponto de áreas naturais, que é de ponto de interesse turístico, então, no caso, a prefeitura teria que atuar. Só a prefeitura não, né? Outros órgãos, parque estadual e assim vai. Só que o que acontece? Foi apresentado, montamos um grupo de trabalho para poder dar andamento, e o retorno que eu tive da Secretaria de Turismo é que não tem gente para atuar. Tipo assim, se fosse o mínimo de consentimento em relação ao que a gente está sofrendo em relação às nossas áreas naturais, qual era o mínimo? Sentar, vamos discutir, vamos botar para frente, fiscalizar, a gente vai ver depois. Vamos botar isso funcionar, Só que até então, nada. Eu estou com um grupo aqui, montaram um grupo no WhatsApp que ninguém fala oi, bom dia, boa tarde, nada. Então, A nossa parte a gente faz, a questão mesmo é aquele impulso. Nesse aspecto da questão do turismo, que tem muito a ver, né, com a gente falar de combate a incêndio nas matas, porque é a parte de conscientização. Então, você vê, já tem um grupo aqui que está articulado, ele está mais ou menos mobilizado. Né? Numa situação de criar um grupo desse, já tem um setor, né, específico e tal. Então, eu acho assim, na minha apresentação aqui, é o que o presidente falou, eu não trouxe nenhuma ideia pronta, eu não trouxe nenhum projeto, eu trouxe alguns dados até históricos aqui que eu posso até, de comparação, coisas curiosas para falar com vocês, mas o que eu vim mais para falar hoje aqui sobre a ideia de criar esse corpo voluntário de atuação em emergência, é que a gente tem, presidente, que montar um grupo de trabalho, entendeu? Vamos montar um grupo de trabalho de 4, 5 pessoas, que são as pessoas que aí vão delinear, então, o que nós vamos fazer. Porque o Sangar está ali, o seu irmão mesmo falou algumas situações que ele, né, colocou da outra vez, ele tem algumas ideias, ele tem uma ideia boa que é arregimentar o pessoal que está formado, né, os reformados pelas instituições militares. Eu acho isso bom porque isso traz a expertise, né, de um pessoal que muitas vezes está no canto lá, mas quer dar a sua colaboração, né? Por outro lado, eu falei aqui, já vou repetir, da questão da Rede Salvar. Quem me trouxe essa informação foi o próprio Alain, né, da Rede Salvar, que está aí e a gente não entende por que a Rede Salvar, por que parou, né? Qual na verdade, acho que eu tenho um cadastro lá, acho que 5 ou 6 anos, se eu não me engano, que eu fiz o cadastro. Até hoje não tive nenhuma comunicação da rede para atuar em nada. E o que eu vejo lá, a movimentação, é que parece que pontualmente algumas cidades elas vão comunicando os voluntários da cidade para se profissionalizar em algum curso específico de primeiros socorros básicos, aquela coisa toda. E essas cidades que estão tocando a Rede Salvar para frente. Mas muitas cidades não têm movimento algum, entendeu? Eu vi lá no material que eu troquei com o Alain, Queimados, Nova Iguaçu, eles têm cursos, são cursos já na área de primeiro socorro, socorrista, o Alain pode também falar muito sobre isso. A gente tem grupo de socorristas em Friburgo atuando por conta própria. Esse pessoal tinha que estar... de Caxias, o presidente do CCS se colocou à nossa disposição para nos ajudar nesse sentido, porque lá eles estão ministrando cursos, inclusive. Aqui a gente tem algumas iniciativas, parece que desaparecem ou que surgem e não sei se com interesse midiático, talvez, de repente desaparecem. Essa semana, por exemplo, eu soube que existe um conselho de segurança em Nova Friburgo, além do CCS. Eu não sabia. Eu descobri por acaso, tentando fazer um contato com um empresário para pedir um apoio para uma situação específica, enfim. E ele me disse que desde 2006, né, nós temos um CONSEG, que é o Conselho de Segurança. Alguém sabe quem são as pessoas do CONSEG? Alguém sabe quando o CONSEG se reúne? Quando se reuniu a última vez? Olha só, eu estou em Nova Friburgo há 3 anos.
pouco mais de 2 anos e meio, talvez, eu frequento o CCS, e eu já vi referências ao CCS na TV Zoom, referência do CCS em outras TVs, referência ao CCS na mídia impressa, referência ao CCS em sites informativos importantes no Nova Friburgo. Eu não conhecia o Conselho. Então, eu acho que a gente tem que juntar todos os esforços, juntar todas as pessoas. Eu agora vou descobrir quem são essas pessoas, onde elas se reúnem, então, para trazer essas pessoas, porque a boa causa está aqui. E a boa causa está referendada pelo coronel, pelo delegado, por uma série de cidadãos que se interessam por Nova Friburgo, pelo meu amigo Sandor, que oficial de polícia antigo, né? e muito competente nas suas qualificações. E, cara, a gente tem que juntar todas essas pessoas, todo mundo que for do bem tem que ombrear do mesmo lado. Não estou querendo dizer aqui que a gente tem que entender ou tem que pensar da mesma forma ou da mesma maneira, porque a gente sabe que isso não é, como dizia o poetinha, toda unanimidade é burra, né? Então, eu não estou querendo aqui a unanimidade burra, mas eu quero juntar gente que possa fazer isso. O Girlan deu a ideia de colocarmos aqui, de formarmos um grupo de trabalho. Quem quiser participar, depois me dá um toque para a gente juntar aqui, que nós vamos marcar uma reunião para que esse grupo de trabalho, para que essas pessoas comecem a se conhecer e para que isso comece a render algum dividendo positivo, alguma ação positiva. Tá? É só isso que eu queria falar. Obrigado. Como eu comecei a falar do aspecto histórico, né, eu só queria pontuar algumas coisas antes de terminar. Eu vou ser breve. Eu queria destacar uma expressão que eu gosto muito, que é o seguinte: pode-se dizer que o povo que não cultiva sua história se torna incapaz de ser o sujeito construtivo de seu futuro. Hoje as pessoas no Brasil principalmente, não dá muito valor à história, mas em boa parte do nosso dia a dia, se nós olhássemos e tivéssemos o referencial da história, né, a gente resolveria boa parte dos nossos problemas. Né? Em Friburgo, então, eu costumo dizer que Nova Friburgo, qualquer governador de estado, qualquer presidente da República deveria pegar Nova Friburgo para ser uma cidade piloto. Tudo que ele quisesse fazer, ele poderia fazer aqui. Porque aqui, por exemplo, começou o Plano Nacional de Saúde há mais de 60 anos. Né? A gente tem o João Hélio, que foi médico disso. Então, quer dizer, já naquela época... Então, isso é uma coisa assim que a cidade tem muito forte. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se apropriar disso, da nossa própria história. Né? Aí, falando de história, só um pouquinho, que tem um pouco a ver com o tema, que é Morro Queimado. Né? A gente fala Fazenda do Morro Queimado. E aí tem uma corrente histórica que diz que era a Fazenda do Morro Queimado, que já faziam queimada. Mas não é nada disso. É simplesmente, vocês sabem onde é o Morro Queimado? Todo mundo aqui sabe onde é o Morro Queimado? Inclusive queimou mesmo agora, ultimamente queimou, né? Em julho ou agosto queimou, que é a pedra da cascata do antigo Colégio Nova Friburgo ali. Na minha apresentação tem uma ilustração bonita do Stelman, né? Que é a Fazenda do Morro Queimado, que você olhava da vilagem, vê a pedra lá de fundo, e a Fazenda do Morro Queimado, a sede nada mais era do que hoje, que é o Colégio Anchieta, né? Ali hoje o Colégio Anchieta não era aquele prédio dali, era um prédio antigo, mas construído depois do Anchieta. Então, como que o referencial histórico, né? Fazenda do Morro Queimado, que era uma das fazendas que tinham aqui na época de Cantagalo. Essa frase é muito boa e eu quero destacar 2 dados aqui para finalizar, para dizer o seguinte: como é que a história ela é importante, né? Eu comecei falando sobre história, vou terminar sobre história. Quase 400 mortos, quando os suíços vieram para cá, ao final, e depois continuaram morrendo mais pessoas. Morreram dos 2.000 que vieram, morreram 400 suíços, né, na travessia, porque eles foram colocados em navios negreiros
uma situação de viagem tremendamente difícil, pegaram uma doença lá na Holanda, no acampamento que eles ficaram. Então, foi esse custo aí. Aí a gente vem para janeiro de 2011, quase 400 mortos, né? Oficialmente, né? Então, olha só que paralelo que a história traz para a gente, né? Então, é aquela história, será que a gente não vai aprender com essas lições, né? Eu acho que ele tem que sair daqui e pensar muito nisso. E eu queria, então, essa é a minha parte, presidente, sabe? Que eu queria colocar assim, eu acho que é um plano que tem que ser construído aí por várias mãos, né? Tem que ser discutido, mas eu acho que a gente não poderia perder essa oportunidade. Eu acho que é um grande legado que o Conselho Comunitário pode deixar. E eu queria falar agora de duas coisas que não têm a ver aqui com o tema, mas como sempre eu estou provocando e trazendo temas aqui para a pauta do Conselho, eu sou muito demandado, né? Porque 40 anos de atividade nesse segmento que eu estou, então de vez em quando eu recebo muita coisa das pessoas, você é o caminho, porque você é conhecido. E ontem de madrugada eu recebi uma mensagem de um amigo meu, ele é aposentado, ele é um ex-editor da Ediouro. Ele tem casa aqui em Friburgo, meu amigo, ele já é meu amigo, ele já era da Ediouro e já tinha casa aqui em Friburgo, depois ele se aposentou e veio para cá. E aí ele ontem foi renovar o seguro de carro dele, isso tem muito a ver com segurança, tá? Então ele me passou os dados aqui, eu falei, amanhã eu vou na reunião do conselho, vou levar para o conselho. Ele foi renovar o seguro e estava conversando lá com o rapaz que faz o seguro do carro dele. Nova Friburgo é a segunda cidade do estado com maior índice de colisões de perímetro urbano. Olha agora o outro lado. De 145 mil veículos, somente 15% tem seguro. Isso é um dado que a gente precisa. Existem na cidade em torno de 17 empresas da área de seguros, sendo que na empresa que ele faz o seguro dele, tá? Hoje, atualmente, tem 213 veículos nas oficinas autorizadas. Em 90% dos casos, os danos foram causados por terceiros que não assumem a responsabilidade pelos prejuízos e até pela franquia. De cada 10 acidentes, 6 envolvem motoqueiros que não têm seguro, ou se não, empresas, só algumas mais sérias têm seguro. 90% dos acidentes não são registrados. Esse é o problema que a gente sempre fala aqui, né? Então, eu queria só colocar esse dado, dar uma sugestão ao presidente numa próxima oportunidade, convidar esse pessoal de segurador. Eu acho que eles também precisam ter esse fórum para falar aqui, né? E aí, isso é um assunto. O outro assunto, para terminar mesmo, é o seguinte. Eu, desde 82, eu acompanhei as lutas que foram realizadas para a retomada do Colégio Nova Friburgo. Aqui, eu acho que todo mundo conhece, nós temos lá em cima uma imensa área de 1 bilhão, vizinho lá do Coronel, vizinho do seu batalhão, e logo em cima. É uma área de 1 bilhão e 600 mil metros quadrados, e menos de 10% é área construída. E está virando ruínas. Né? Eu olho para aquilo lá e fico pensando assim, como nossa geração coletivamente está sendo incapaz de resolver um passivo daquilo que não é possível. Tem uma situação que muitos... porque aquilo é da fundação. Há controvérsias. É outra coisa que Friburgo precisa aprender a debater. Né? Chegam e colocam uma verdade que nem sempre aquela é aquela verdade. Uma versão, né? Então, uma situação que tem que ser vista. E agora eu acho que nós estamos, eu acredito que é a última possibilidade da gente resolver aquilo lá. Que passa pelo seguinte: começou lá, tem uma associação de ex-alunos, né? O colégio foi muito importante, o colégio estudou várias autoridades, ministro do Estado, um friburguense que era daqui, o Carlos Langoni, morreu na pandemia, ele foi aluno de lá, foi presidente do Banco Central. Enfim, tem várias personalidades que estudaram no colégio. Um colégio que deixou aí uma tradição.
E acontece que há pouco tempo, porque lá em cima tem um canhão antigo lá, de mais de não sei quanto, 1700 alguma coisa, que foi trazido para ali tem mais de 70 anos, foi trazido em 1953 por uma turma de estudantes que foram numa excursão lá em Cabo Frio, na praia, perto do Forte São Mateus. Lá tinha vários canhões jogados. E eles tinham uma brincadeira e resolveram trazer o canhão. O canhão está lá e, de repente, temos 3, 4 meses, surgiu uma história de que a Prefeitura de Cabo Frio queria o canhão de volta. Aquilo foi uma confusão, porque não quero devolver o canhão. Aí eu fiz um artigo publicando, contando essa história. E o que acontece é que no final agora, viu que não era nada disso. O presidente da Fundação Getúlio Vargas estava viajando, uma coisa de funcionário subalterno, sabe de onde tirou isso, e resolveram achar que iam levar o canhão de volta. Ele chegou, desautorizou e não vai, mas nesse meio tempo que eu escrevi esse artigo, uma pessoa sugeriu que o canhão devesse ser levado para o tiro de guerra. Eu falei, ótimo, seria, até porque ele é um bem da União, ele está lá, mas ele pertence à União, e é do Exército, né? Eu falei, ótimo, aí viu isso tudo, veio o tenente lá para levar o canhão para lá, e ia levar o canhão para lá. Quando vai levar, o presidente da fundação desautorizou, falou, não vai tirar nada de lá, deixa lá, não sei o quê. Mas só que com isso despertou o olhar do Exército para aquela área. E tem um general, já conversei com o presidente, já expliquei ele, e o general disse o seguinte, ele está disposto, aliás, Friburgo tem outra cara, olha a história aí. Ele adora Nova Friburgo, ele tem uma ligação com Nova Friburgo, porque ele passou o lua de mel dele aqui. Então ele tem uma boa imagem da cidade. E ele quer vir a Friburgo, mas ele já falou o seguinte, ele só vem mediante um convite oficial do senhor prefeito, né? E a gente já está aí tentando, falando com algumas pessoas, o prefeito acha que não, que ele tem que ir à fundação. Se ele for à fundação, ele vai estragar o encaminhamento do negócio. Então eu estou falando isso aqui porque eu acho que é um assunto bastante para a cidade como um todo, e se tiver alguém aqui que possa falar com o prefeito, fala com ele, atende o general, marca com o general, não custa nada o general vir aqui visitar. Eu não sei se ele está com medo do general, não sei o que O é. general é o diretor do Instituto do Patrimônio Histórico do Exército. Exatamente. Então, e aí está a ideia do tiro de guerra ir para lá, sim. Até no grupo eu botei isso, aí as pessoas ficam, porque tem que ser... Lá é o mundo, lá pode ser tudo. Lá pode ser o colégio militar, lá pode ser tiro de guerra, lá pode ser o exército, o exército quiser fazer lá. Agora a gente precisa que o general conheça, né? É isso que tinha falado. Muito obrigado, boa noite. Bom, não vamos estourar o tempo. Hoje a gente está tangenciando aqui às 19 horas. Alguém quer dar um nome para participar? Oi, Dandrina. Falar com o senhor distante. Ah, claro. Já que ela usa a palavra, pega só um minutinho. Eu estou falando quem quer participar de um grupo de trabalho para definir essa situação, ou para ter um... Se vocês permitem uma sugestão, eu acho que esse grupo de trabalho, que vai formatar a ideia, o projeto, o que vai ser feito, a que abrangência vai ter, que treinamento as pessoas vão ter que ter, vão ter que receber, talvez. Né? Eu acho que deveriam ser pessoas da área especializadas, Defesa Civil e outros órgãos que possam agregar antes da população em si, quer dizer, dos voluntários, vamos assim dizer, se juntarem ao grupo. Não, mas a ideia é essa, porque olha só, a gente vai estar tirando, a gente vai estar indicando aqui pessoas que estão aqui, todo mundo que está aqui vem a quase todas as reuniões, entendeu? E, por exemplo, tem Sandoar que, desde que eu vim a primeira reunião do CCS há não sei quanto tempo atrás, ele já era o representante da Defesa Civil de Nova Friburgo junto ao CCS. Então, show.
E ele vai ter que trabalhar com o irmão dele, quer dizer, se ele não conseguir fazer isso, Nem tudo são flores. se ele não conseguir fazer isso, vai ser terrível. O que eu queria falar é que tem que partir de alguma forma, tem que começar. Mas nada impede, como o presidente falou, a gente pode montar um anteprojeto. Aí na hora do projeto mesmo, que vai definir, o que você tem a ideia que eu digo. Sim, quer dizer, É um projeto. depois que a gente já tiver alguma coisa na mão, vamos Tem ouvir que ter um pessoal do Corpo de Bombeiros, Coronel Rubadei, que teve uma excepcional boa vontade para conosco e que estabeleceu um laço tão profícuo que até comprar aquele livro que eu indiquei de gerenciamento de emergência, ele não... Ah, legal. Então mostra o livro. Mostra o livro. Não foi o jeito de comprar o livro, não. Mas, então, você vê o seguinte, até comprar o livro, porque ele falou, é uma excelente ideia e tal, não sei o quê. Um livro aqui sobre guia de segurança do cidadão. Então, olha só, a gente vai chamar todo mundo que queira participar. Mas, como quem quer participar, de repente, não está aqui, então vamos ver as pessoas que estão aqui. O Gilan, Sanglá, Alain, o próprio Eduardo. Agora, tem mais gente? Quem quer, dá o nome e aí a gente vai combinar. Tá? Vamos combinar para fazer. Tá ok? Ok. Pô, bem virante. Show de bola. Por enquanto só estava meio. A gente ia falar. Bom. Já. Sim, tá. Ok, já consignei. Posso falar um negócio? Pode. Pera aí, vamos fazer o seguinte, pela ordem, Dona Terezinha vem aqui, por favor, pode, fala de pé. Ué. Mais formal que seja. De frente ali para a câmera da verdade. Boa noite, mais uma vez aqui, agradeço. Uma das sugestões é que eu participei do primeiro CONSEC durante alguns anos. Então, a gente não tinha um lugar fixo. Nós íamos ao Senai, íamos a Cândido Mendes, a Estácio, a Cianf. Então, a gente marcar lá, ia ao povo. Ao invés de esperar o povo, vir até aqui. Então, essa é uma sugestão. E o movimento era muito grande. Tínhamos reuniões no Country também. Depois fizemos os fóruns de segurança. Então, há essa oportunidade. Indo à faculdade, conversa com a direção, fala, nós temos essa proposta, são cidadãos que estão se formando, precisam de informação sobre segurança, e nós queremos ouvi-los também. O que os estudantes têm de ideia? Porque todo mundo tem ideia. Então, lá a gente trocava bastante, era lotado. Então, é uma sugestão a gente fazer itinerante. Agora, eu queria falar, porque hoje o tema seria também desastres naturais, né? Então, há um mês, mais ou menos, eu estou andando. Eu vi a obra que o Estado fez de drenagem de várias ruas e o acabamento foi feito errado. Eu aprendi isso justamente nesses fóruns, fiz vários cursos de segurança, de defesa civil. Então eu olhei o acabamento e está errado. Quando vai desembocar toda a drenagem lá na avenida, na Ponte Branca, aquela ponte fica no meio da avenida, fizeram errado com 90 graus. Fizeram o seguinte, vou te mostrar rapidinho. Depois tem um documento que eu trouxe para o senhor, assinado por várias vezes sobre isso. Eles fizeram o seguinte, a saída de água, eles fizeram assim. Vem aqui o encanamento. O rio enche, essa água daqui não sai. Há uma sugestão, porque a que foi feita antigamente na cabeceira esquerda da ponte está correta. Eles fizeram o seguinte, fizeram isso. Então o rio corre para cá, puxa a água daqui de dentro. É o certo. Então eles fizeram errado.
Então eu fiz o seguinte, procurei o CREA, que é o Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos, conversei com o seu Danilo, meu atendente, ele então entendeu que realmente tem que modificar, me encaminhou para a Secretaria do Meio Ambiente, que se trata de ambiente do rio, né, das águas. Fui também lá também entenderam que esse encaminhamento está errado e me encaminharam para a Secretaria de Obras. Eu fui à Secretaria de Obras, fui muito bem atendida por 2 engenheiros que concordaram que tem que ser feita a mudança. Bem, fui à ouvidoria, registrei lá. Depois de tudo conversado, passei nesses órgãos. O documento tem todo esse itinerário aqui escrito direitinho, com a identificação, que todos assinaram aqui. Falta então o Conselho Comunitário de Segurança, que engloba todas essas pessoas. A Defesa Civil já recebeu, né? Então nós temos a ASFIANF, a Associação Comercial. Aí falaram, mas por que a Associação Comercial? É que pode esse defeito impactar no comércio. Não se sabe como vai ser, que é muita água descanalizada. Então tem a CIANF, tem a Defesa Civil, tem o CREA, tem a Secretaria de Obras, a Secretaria do Meio Ambiente, a Ouvidoria, todos assinados. Então a gente tem que se juntar e solicitar ao Conselho Comunitário uma força nesse documento para que hajam com rapidez. A empresa que fez a obra é Ômega, então que é do Estado. Até um engenheiro falou, dona Terezinha, a obra é do Estado. Aí eu falei o seguinte, é o Estado, mas aqui é nossa casa, nós pagamos imposto, custou caro. Então nós temos que receber uma obra boa, bem feita. Se fizeram mal feito, não foi por mal, alguma faltou orientação. Mas nós precisamos que seja endireitada. A moça até atendente levantou e falou, vou te dar um abraço. Você lembrou da nossa casa. Então, gente, é isso, um aprendendo com o outro. Eu aprendi com a Defesa Civil essas coisas que eu fiz. E não consegue também. Então, aqui está o documento assinado por todas as entidades. Aí, se o senhor ministro já que convém, também assina e procura essa entidade, a Secretaria de Obras, para dar uma subscritar o documento, a gente vai fazer. Agora, certo é o seguinte, que vamos fazer agora. Vamos fazer a subscrição, a gente vai fazer porque eu já entendi qual é. Não, a senhora pensa, não precisa. A senhora pensa, eu assino. Tá bom. Então, mas é aquele negócio, a senhora vai se encarregar de levar isso. Tá legal. Olha só, dona Terezinha, a gente tem aqui, às vezes, eu já conversei isso com a senhora e vou fazer questão de falar para todo mundo que a gente deixou de ser branco para ser franco, a gente tem que ser transparente, senão a gente fica contando historinha, eu odeio contar história. Tá? E eu fiz história, mas as histórias que eu gosto de contar são diferentes. Então, olha só, a gente precisa tentar se constituir no exemplo daquilo que a gente quer ver realizado. Senão a gente fica falando de coisas que não existem, de realidades que não existem. Isso a gente não vai fazer. Nós vamos subscritar. Mas eu, particularmente, tenho reservas acerca do fato de... Não é reservas para subscritar, não. Eu subscrevo enquanto cidadão. Tá? Mas eu tenho dúvidas acerca do fato se as pessoas a quem esse documento, que vão receber o documento, né, se elas vão dar o encaminhamento necessário para operacionalizar as mudanças como a senhora observou. Certo, a gente está solicitando aqui. Então, os engenheiros assinaram, eles também assinaram que vão fazer. Então, mais para as pessoas que quiserem ver tudo isso. Não, já li. Bom, vamos lá, só para ler para todo mundo. Terezinha, prezados senhores, Terezinha Batista Silva, portadora do CPF e tal, praticando voluntariado há 36 anos em Nova Friburgo, outros municípios e estados, professora, nascida em Nova Friburgo, tendo constatado que o trabalho de drenagem feito pelo Estado no centro da cidade, ao arrematar a desembocadura da canalização da Rua de Mestre,
no lado da Ponte Branca, não considerou que o Rio Bengalas, na época das cheias, vai impedir que as águas escoem, elas serão bloqueadas. A necessidade de trabalhos, colocando a saída das águas no sentido da correnteza, tendo procurado o CREA, que encaminhou a Secretaria do Meio Ambiente, que encaminhou a Secretaria de Obras, todos concordaram que há necessidade urgente dessa correção. Na Secretaria de Obras, 2 engenheiros, após ouvirem as colocações da situação, ficaram de tomar providências. Só achei que a senhora deveria ter indicado quem são os engenheiros. Eles assinaram. Ah, eles assinaram? Só uma pergunta aqui. A dona Terezinha, a senhora já protocolou isso na prefeitura? Isso que Sabe por quê? Via ouvidoria, abre um processo e eles vão encaminhar para a Secretaria de Pertinente. Abrindo um processo, tem que haver uma resposta. Ou seja, e aí está documentada uma situação. Toda obra pública tem 5 anos de garantia. Então, nós estamos dando período da garantia. Tá bom. Tá, show de bola. Identificado o erro, tem que ser Show de corrigido. bola. Então, mais um motivo. Se a gente se a nossa assinatura de alguma forma der peso, respaldo, isso aqui, tá? Então, em aguardo da correção na obra, agradece a atenção de todos, lembrando que na época das chuvas está chegando e a urgência da correção. Não vamos assinar. Só que eu espero que a senhora tenha sucesso no sentido do encaminhamento, tá? Obrigadão, valeu. Vamos lá. Jaco, você quer fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Eu quero fazer uma ênfase. Já estava falando aqui, eu moro aqui na Friburgo há 40 anos. Então sou friburguense, né? Eu tenho uma esposa que é subviúva, ela faleceu, mas ela é nascida aqui. Agora minha filha é nascida aqui, vou ser vovô agora, né? E vai ser nascido no Friburgo. Então, há 40 anos aqui de participação. Eu não moro aqui querendo navio passar aqui, Friburgo nem passa navio, né? Mas moro aqui 40 anos de participação. Entendeu? Eu sou um político partidário. E agora estou no partido novo, esse é acho que o 4º partido que eu participo. Eu participei muito do progresso aqui de Nova Friburgo, sugestões e tal. Nova Friburgo é uma das cidades mais importantes do Brasil. E ela não é olhada pelo governo federal. Entendeu? É uma das mais importantes cidades. A cidade mais industrial do estado do Rio é Nova Friburgo. Ainda continua. Já tem uma, assim, economia diversificada. É comércio, é turismo, é floricultura, é agricultura, é industrial, é comercial. Qual cidade do estado do Rio que é assim igual aqui? Qual é? Me diz. Poucas. Tem aqui Nova Friburgo, Petrópolis. Qual outras que tem? Niterói perdeu a indústria. Tem muito pouca indústria lá. Perdeu a indústria naval, tem muito pouco, como antigamente. Então, Nova Friburgo tem que ser olhado uma das principais cidades do Brasil. E era pouco assistido pelo governo federal. Então, não é. Entendeu? Nova Friburgo está muito desorganizado. Eu não sei como esse prefeito ganhou o voto do Friburgo, eu não sei como que ele ganhou, né? Desculpa, mas, infelizmente, Nova Friburgo está muito mal desorganizado. Muito mal. E eu tenho muito projeto, eu até gostaria de candidatar a prefeito para organizar essa cidade, porque é muito mal organizado. O ônibus para ali, roda, vem para o bairro. Isso é um absurdo, isso não existe. 2 rodoviárias. Você vem do Rio, você tem que ficar lá naquela rodoviária. Tem que descer lá. Eu, 12 anos, minha esposa cartão de câncer no Rio de Janeiro, sem vir de ônibus, madrugada. Tinha que descer, vinha a pé, morava na General Osório. Isso é um absurdo, isso não existe, gente. Entendeu? Uma lá, outra cá, e tem outra ali. Tudo desorganizado. Então eu tenho um projeto muito bom para nós. Mas esse não é o fórum. Esse não é o fórum. Olha, eu só estou dizendo a importância de Nova Friburgo, como ele estava falando, sobre, né,
a importância do colégio lá em cima, Sim. a importância do turismo, a importância da cidade. Então nós temos que mostrar ao Brasil que Nova Friburgo é uma das principais cidades que tem de boa arrecadação e uma grande cidade do Brasil. Então ele merece muita atenção, né? E merece realmente melhorar essa cidade, melhorar a organização dessa cidade, em todo aspecto. Essa é a minha ideia. Show. No que se referir especificamente à segurança, a gente vai estar sempre aqui abrindo possibilidade, abrindo um canal de comunicação para a população, um canal de divulgação. Olha só, a gente tem uma coisa hoje que a gente não fazia antes. Eu costumava brincar, quando eu brincava com um ex-presidente do Conselho de Segurança, né, que era o Adriano, e eu dizia que a gente estava sempre no Dia da Marmota, que é um filme do Bill Murray, que o filme transcorria, ele ia dormir, acordava no dia anterior, e aí ele refazia o filme todo. Então a gente estava sempre tentando quebrar um ciclo que era para nós, não um ciclo vicioso, mas era um ciclo em que a gente não conseguia implementar aquilo que a gente queria. Graças a Deus, hoje a gente saiu um pouco dessa ideia do Dia da Marmota. E a gente tem um negócio. A gente, antigamente, a gente tinha uma ideia de preparar uma ata. Eu não gosto muito de secretariar, e a vida toda fui secretário no trabalho, secretário numa fraternidade que eu pertencia, fui secretário. Então, eu não gosto, eu sempre tinha que escrever, estava sempre atrasado com a preparação daquela burocracia. Então, hoje a gente tem o seguinte: tudo que aconteceu no âmbito dessa reunião ficou gravado. Tudo que se falou no âmbito dessa reunião, falou bem ou falou mal, falou certo ou falou errado, tá? Falou corretamente ou falou equivocadamente, né? Eu tenho certeza que ninguém foi leviano aqui, mas ainda que houvesse sido, isso estaria registrado. Então hoje a gente tem a possibilidade de mostrar para as pessoas o que a gente está discutindo aqui e até o que a gente eventualmente produz de positivo aqui. Então, garanto aos senhores, no que se referir, né, no que se concernir à atividade de segurança, vocês vão encontrar aqui um foro, um porto seguro, um canal, e a gente vai tentar falar, mas a gente precisa da ajuda de vocês para divulgar. Mais uma vez, eu queria agradecer a doutora Deviane, que agora está perdida, né? vai ficar comprometida aqui, mais comprometida até do que ela já está. Isso é uma grande brincadeira, isso é uma força de expressão. A doutora Deviane é quem nos proporcionou o contato que gerou esse espaço e toda essa infraestrutura que a gente utiliza graciosamente para a produção das nossas reuniões. Então isso eu agradeço a ela prioradamente, tá? Porque é graças a ela que nós hoje não devemos absolutamente nada a ninguém. Porque até quando utilizávamos um espaço do município, até compartilhar reunião com outras reuniões em curso, nós já tivemos que fazer. E hoje isso não nos mais acomete, tá? Então, queria mais uma vez agradecer a doutora Deviane e agradecer à Ordem dos Advogados a gentileza de nos acolher e essa infraestrutura maravilhosa que os senhores nos proporcionam. E dizer o seguinte, olha só, nós agora em novembro, ainda nós tínhamos uma ideia acerca de reunião, a data todos os senhores sabem que é a última quarta-feira do mês, mas a gente ainda não vai levantar aqui uma pauta, porque justamente tivemos hoje um input e a gente vai ter que
dá uma burilada nisso antes de efetivamente lançar uma pauta. Agradecer a presença de todos os senhores aqui, tá? Agradecer a atenção dos senhores para conosco e dizer, olha só, segurança é muito importante. Nós estamos vivenciando momentos muito ruins na segurança pública desse Estado e desse país. Tá? Nós estamos vivenciando momentos em que a gente cobra das autoridades providências, e muitas das vezes essas providências que nós cobramos, nós queremos ver implementadas para ontem, e isso não é possível. Tá? O ponto a que chegamos não vai nos permitir soluções miraculosas, soluções emergenciais de caráter rápido, soluções indolores, soluções sem danos colaterais. A gente está lidando com uma criminalidade que utiliza de modus operandi típica e puramente terrorista, onde não é aqui o foco, não necessariamente é a atividade econômica, o foco é o exercício de poder, e esse exercício de poder para eles é muito caro, talvez até mais caro do que o próprio lucro. E aí, olha só, problemas complexos, senhores, jamais terão soluções fáceis. Problemas complexos e multifacetados como nós encontramos na segurança, não dá para o cara virar e dizer assim, não, mas pô, tem que ter uma solução de inteligência. E quais as formas, quais as operações de inteligência que você sugere que nós apliquemos? Quais as soluções táticas de inteligência para sobrepujar esses elementos? E aí a gente tem que discutir isso de uma forma muitíssimo mais técnica, e a gente precisa agregar a população, porque a população precisa entender que não tem solução rápida, não tem solução indolor, tá? Não tem solução que a gente vá, num estalar de dedos, conseguir reverter um quadro, tá, de domínio das hostes criminosas que já vem aí miseravelmente há quantos anos? 40? 60? Tá? Então, olha só, a gente tem que fazer os nossos deveres de casa. E aí, a grande vantagem em Nova Friburgo é que nós temos pessoas preocupadas com o coronel que estava aqui, que agora está despachando lá fora, se desincumbindo de questões de caráter tático operacional da unidade dele. O delegado, enquanto nós não tínhamos nem a presença de delegado na nossa reunião, eu fiquei como presidente quase um ano, e o delegado veio a uma reunião, ele não veio nem na reunião do presidente do ISP. Né? E agora nós temos um delegado que não só vem, mas como dá a cara e admite a necessidade de contar com a colaboração do nosso conselho, coisa que antes se dizia que a gente estava aqui apenas para sabotar a sensação de segurança. Eu não quero falar disso, isso é uma coisa que me marcou muito e que me contrariou sobejamente, tá? Mas hoje, todo mundo fala a mesma língua, ou pelo menos variações da mesma língua e puxa para o mesmo lado. Tá ok? Muitíssimo obrigado, desculpem aí ter me estendido demais, uma boa noite para todos e até o nosso próximo encontro agora, na última quarta-feira do mês de novembro.